Amém? Dito isso, nós vamos ler João capítulo 15, mas eu queria que você marcasse 1 Pedro capítulo 4, que é o texto principal da palavra de hoje. João 15, 12. Baixa um pouquinho o volume. Pessoal online, tudo bem com vocês aí? Sejam bem-vindos aí também na casa de vocês, amém? Que a presença do Espírito Santo também esteja aí com vocês, amém? Nós temos um canal no YouTube, Alvos Oficial, amém? Entra lá, se inscreve no nosso canal. Nós estamos em mais de 200 pessoas aqui, nós temos perto de 200 inscritos lá. Então talvez você não entrou lá ainda e não se inscreveu, amém? Então vira para quem está do seu lado aí e já fala, se inscreve no canal lá. Ativa os sininhos das notificações. Entra lá, Alvos Oficial. Tem também, coloca o segundo slide para mim aí, Lari, fazendo um favor. Tem também o esboço da ministração aqui, ó. Se você quiser acompanhar também, coloca aí o QR Code. Essa é a palavra de hoje, ó. Se você quiser baixar o resumo, lê o QR Code aí e você pode acompanhar a palavra no resumo também lá. Pastor, eu vou pegar o resumo e vou embora, porque aí eu já tenho tudo na mão aqui. Olha lá, hein, cara. Vou fazer esse experimento aí. Vamos lá. Pode deixar na tela aí, ou vai voltar daqui a pouco. Você não pegou agora, você pega daqui a pouco. João capítulo 15, versículo 12, Jesus diz assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Como já está na tela aqui no QR Code, nós vamos... talvez a penúltima palavra da nossa série, Reino de Amigos. E hoje nós vamos falar sobre nós amarmos uns aos outros. Eu sei que o Vini ministrou sobre isso aqui no domingo passado também, sobre nós amarmos uns aos outros. Temos falado sobre essa importância aqui, meus amados, porque nos disseram uma mentira lá atrás. Uma mentira, talvez, na história da sua conversão. E te disseram que o reino de Deus, você não tem, para quem é líder, você não desenvolve amizade com o seu liderado, porque você tem que ter um relacionamento com ele de líder e coisas nesse sentido. E não, na verdade, o reino de Deus, ele se move através das amizades. Se nós vamos fazer a diferença aqui nessa cidade, não é como um exército, mas é como uma família. E nessa família nós somos amigos. Nessa família nós nos importamos uns com os outros, servimos uns aos outros, amamos uns aos outros. O reino de Deus é um reino de amigos. Nós não fomos criados para viver, mas fomos criados para conviver. Viver uns com os outros, não apenas viver sozinho, mas estar sempre uns com os outros, estar abençoando e convivendo uns com os outros. Então presta atenção, se no seu círculo de amizades, ele não está dentro da sua congregação ou família de fé, talvez tenha algo muito errado naquilo que você tem vivido. Porque o reino de Deus é um reino de amigos. Na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Pai, Jesus, o Espírito Santo, nós temos algo que nós chamamos na teologia de pericorese, que é um termo utilizado para a forma com que o Pai se relaciona com o Filho e o que o Filho se relaciona com o Espírito. A pericorese, ela fala de um relacionamento que ele é comparado a uma dança.
A pericorese, ela é uma dança da Trindade. É como se eles em movimentos que se completassem, estivessem em perfeita harmonia um com o outro. E nessa dança, você sempre vê nas Escrituras o Pai honrando o Filho honrando o Espírito honrando o Pai e o Filho. Ou seja, nessa dança, um honra o outro. Nessa dança, eles estão em harmonia. E existe algo que não existe nessa dança, que é a cobrança. Você nunca vê um cobrando o outro fazer algo. Você nunca vê um exigindo algo do outro. Nessa dança, o que não existe é um tomar algo do outro, sequestrar algo do outro. Você não vê isso nessa dança. E essa dança, essa harmonia, ela é a forma com que nós temos que amar uns aos outros. Essa mensagem dessa noite tem por objetivo fazer com que a gente viva uns com os outros nesta harmonia, nesta dança. Então presta atenção, amar uns aos outros é praticar essa pericorese uns com os outros. É sempre honrar uns aos outros. Então você vai ouvir essa mensagem aqui, e talvez você vai pensar que o outro não está fazendo alguma coisa que nós falamos aqui. Mas essa mensagem não é para você cobrar nada de ninguém. O que nós não fazemos num relacionamento de amor é cobrar. O que nós fazemos é honrar. O que você vai ouvir aqui não é para o seu vizinho viver, é para você viver. Fala amém comigo aí, alguém? O que nós vamos falar e abordar aqui não é sobre o outro, a igreja do vizinho, a igreja de outra cidade ou de outro país, não. É sobre nós. Essa dança é o que nós vamos viver em nossos relacionamentos como família espiritual. E nós somos, presta atenção, nós somos peritos em não fazer o que a Bíblia nos diz para fazer. Nós somos peritos em fazer o que ela não nos manda fazer. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 13, que é o texto que fala sobre o amor, e nós somos ensinados pela Bíblia a amar uns aos outros e a amar a Deus, amém? E nesse texto sobre o amor, sabe o que você não vê lá? Cobrar. Em nenhum momento a cobrança é uma expressão de amor. E muitas vezes o que nós mais vemos é dentro de um relacionamento, um cobrar o que o outro não está entregando. Isso não é amor. Quem cobra demais não está pronto para amar. Quem cobra demais está pronto para trabalhar no telemarketing. Não está pronto para desenvolver relacionamentos saudáveis e duradouros. Quem está aí? Você não foi chamado para cobrar, você foi chamado para amar. Você não vai sair daqui cobrando o amor dos outros, cobrando a atitude dos outros. Você vai sair daqui entregando amor aos outros. Então o que é o amor? O amor, meus amados, é entrega. O amor é essa honra ao espelho da Trindade. Nós devemos amar uns aos outros. E o que Pedro traz nessa dinâmica, o que Pedro explica no texto, nós vamos ler de 1 Pedro capítulo 4, é essa dinâmica do amor. É você sair da cobrança, sair do egoísmo, da velha natureza, e agora viver uma nova proposta a partir do Evangelho. Quem vai comigo diga amém. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3 diz assim, abre lá. Talvez a gente passe um pouco do tempo na pregação, na exposição da palavra aqui, amém, amados? Mas talvez a gente não cante a música no final, mas porque esse conteúdo é muito importante, tanto que ele vai fazer parte do DNA dessa igreja, amém? As ministrações sobre ser um reino de amigos, elas farão parte do passo a passo para a pessoa conhecer aquilo que nós pensamos e vivemos como igreja, amém? Daí a importância dessa noite. Quem está comigo diga amém. Fica atento, diz assim,
1 Pedro capítulo 4, versículo 3, ele começa a falar de antes da conversão, antes do momento de entrega ao Senhor. Ele fala assim, ó: no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, ou seja, fazendo aquilo que agrada aos ímpios, quem não conhece a Deus, quem está distante do Senhor. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Aqui o que Pedro começa a falar é da antiga maneira de viver. Ele começa a falar de uma vida sem Cristo, de uma vida antes de conhecer o Salvador. E ele fala aqui de práticas de desejos carnais, sensualidade, bebedeira, orgias. E é claro que Pedro, ele se resume àquilo que estava acontecendo na época dele, amém? Então, antes de conhecer a Cristo, nós estávamos envolvidos em todos esses tipos de pecado. E os pecados que a gente inventou depois de Pedro ainda, amém ou não? Porque tem muita coisa que hoje a gente sabe que é pecado e não estava aqui, amém? Ser palmeirense, por exemplo, é um desses pecados que não existia antes, Não tinha tigrinho na época de Pedro ainda. Então se tivesse tigrinho, vocês ficam no tigrinho o tempo inteiro, ele ia falar aqui nas práticas também, mas não falou porque não tinha ainda na época, amém ou não? Amém ou não, igreja? Deixa eu perguntar de novo, porque eu acho que o tigrinho está perigoso aqui, Amém ou não? Amém, glória a Deus, é isso aí. Mas ele começa a tratar os inúmeros pecados que eles estavam envolvidos. E se você perceber, todos esses pecados aqui têm a ver com uma única pessoa, o eu. Todos esses pecados, eles têm por objetivo satisfazer o eu. Ou seja, antes vocês viviam na busca desenfreada pela satisfação do eu. Era tudo para mim, é orgia para eu ter prazer, é bebedeira para eu ter alegria, é pecado para que eu possa me satisfazer, é saciar os meus desejos carnais para que os meus benefícios sejam satisfeitos. Então antes aqui, e até mesmo nos dias de hoje, as pessoas pensavam apenas no eu. É sempre a satisfação do eu. Antes de Cristo, vocês viviam para o eu, para satisfazer o seu ego. Infelizmente nós vemos isso nos dias de hoje também. A nossa preocupação, ela é sempre com o eu. A pessoa ela vem perguntar: pastor, qual que é o melhor GC para eu participar? Porque eu quero o melhor para o eu. Qual que é o melhor time para eu participar? Qual que é o melhor para eu? Porque a busca, muitas vezes, até mesmo depois de conhecer a Cristo e não ter uma vida convertida de verdade, continua sendo para satisfazer o eu. Quem é o melhor pregador para eu ouvir no domingo? Porque quando é esse aqui eu não vou, quando é esse aqui eu vou. Eu escolho o pregador melhor para o eu. Eu escolho tudo o que vai satisfazer o eu. Qual é o melhor líder para eu me dar melhor? Nós sempre estamos decepcionados porque o eu não foi satisfeito. Nunca é assim: pastor, estou chateado porque eu fui tentar servir e não consegui. Estou chateado, pastor, eu fui tentar dar o meu dízimo lá e o valor era muito alto, não passou na maquininha, estou chateado por isso. Eu estou chateado, pastor, porque eu queria ajudar alguém e eu não consegui ajudar alguém, estou chateado. Sempre que a pessoa está chateada, é por quê? Eu fui ferido, eu não recebi um bom dia, eu não recebi a mensagem que eu tinha que receber do meu líder, eu não fui abraçado nesse momento, eu. E o que Pedro está dizendo: antes vocês viviam apenas para satisfazer o eu, vocês já passaram desse tempo. Ele traz algo interessante aqui que eu falei um pouco na quinta-feira retrasado, que a última prática que ele traz das pessoas era a idolatria repugnante. E o que é a idolatria, meus amados? A idolatria é um ídolo que você chama de Deus com D maiúsculo, que não é o Senhor dos senhores. E esse ídolo, esse novo Deus, qual que é o seu objetivo? O objetivo do ídolo não é amar o ídolo, mas o objetivo do ídolo
é satisfazer o eu. As pessoas criam ídolos para si, não porque gostam do ídolo, mas porque querem satisfazer o eu. Eu quero criar um ídolo do ouro, e agora eu criei o Deus do ouro, para me adorar o Deus do ouro porque ele é bonito? Não, para que eu possa ter ouro para mim. Então tem o santo, o Deus da fertilidade. E por que eu participo das orgias para o Deus da fertilidade? Porque o Deus é legal? Não, porque eu quero fertilidade para o eu. Vocês estão aí, gente, sim ou não? Então toda idolatria é quando você usa um ídolo para satisfazer o eu. Vocês estão aí, gente, sim ou não? O homem, meus amados, desde o Éden, ele é caído. E depois da queda do Éden, a natureza carnal, adâmica e pecaminosa sempre vai nos puxar para o império do eu. O bebê, ele já nasce em pecado. Ninguém ensina os bebês, as crianças a pecarem. Está na essência. Eu nunca ensinei minha filha a puxar o brinquedo da mão da outra e falar, é meu. Mas ela faz isso, por quê? Porque o pecado está nela. O bebê, mães, eu sei que muitas estão grávidas aqui, talvez eu mexa um pouco o coração de vocês. O bebê, ele não ama a sua mãe. Vocês estão aí, gente? Você não? Sabe o que ele ama? Os benefícios que a mãe lhe dá. Porque se for outro que der os benefícios, ele vai com outro. Desculpa, mamãe, ele vai crescer, ele vai te amar, não fica bravo comigo, tá bom ou não? Quem está aí, mães, dá um glória a Deus comigo aí, pelo amor de Deus, hein? O que o bebê ama? O bebê ama o peito da mãe. Se for outro que dá o peito, ele vai com outro e dá risada no colo da outra também. Desculpa falar isso, mas é verdade. Por quê? Porque é carne, é ser humano, caído, pecaminoso. O que ele quer? Ele quer satisfazer o eu. Ele quer satisfazer os seus próprios benefícios. Ou você acha que o amor do bebê faz ele pensar assim, eu não vou acordar agora não, está muito tarde. Minha mãe vai ter que acordar agora para eu ainda mamar? Não, vou esperar mais um pouquinho, aí eu acordo depois. Não vou chorar agora não, vou chorar quando der 8 horas da manhã eu choro. Por que eu vou chorar de 1 em 1 hora para minha mãe acordar? É assim que o bebê faz, gente? É assim que ele faz, gente? Não é. Porque ele está preocupado com o quê? Com o eu, com a sua fome. Porque o homem caído, ele é assim. Ele só se preocupa com o eu. Nós aprendemos depois de grande que nós não devemos roubar e matar. Por quê? Não, porque agora eu amo muito. Não! Aprendemos que não podemos matar, não podemos roubar. Por quê? Porque não vai preso. Então você está preservando o seu eu. Mas no seu interior, se você pudesse, você matava. Você dá risada, sabe o que eu estou falando aí, Passa aquele motoqueiro com aquela moto, você fala, podia bater no próximo poste ali, você pensa nisso, né? Vai dando risada aí, você acha bonito isso, né? É a nossa natureza carnal e adâmica que grita pelo eu ser satisfeito. Olha como que Paulo fala aos Gálatas sobre o eu. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Olha o que ele fala das relações. A gente tem que amar uns aos outros. Vocês não podem ficar aí se devorando um ao outro. Você não pode ficar aí se degladiando um com o outro, mordendo um ao outro. Imagina a situação da igreja. É um querendo ver o mal do outro, é um querendo sugar do outro. E em nossas relações, meus amigos, muitas vezes o que nós fazemos é isso: é sugar do outro que ele tem, é pegar do outro que ele tem. Muitos casamentos acabam, sabe por quê? Porque eles estão baseados no império do eu. Você está no casamento para satisfazer o eu. Eu vou para o relacionamento para que eu me satisfaça. E é por isso que muitos casamentos acabam.
Quando o outro, deixa de me satisfazer, eu me acho no direito de acabar aquela relação e ir atrás de outro que agora vai me satisfazer. Casais que vivem na dinâmica desse objetivo, dessa satisfação do benefício, meus amados. O outro só está aqui para satisfazer os meus desejos. Aí nas mudanças, o amor acaba. Ai, parece que eu não amo mais. O tempo passou, alguns quilos atrás não era assim, e parece que agora eu não amo mais. Não ama, né, sem vergonha? Não ama porque seus benefícios não estão sendo mais correspondidos como eram lá atrás. Porque na hora de dizer sim, você não disse sim ao amor, disse sim ao eu. Mas no versículo 7, Pedro propõe uma nova dinâmica. Ele fala: antes vocês estavam vivendo no império do eu. Mas aí no versículo 7, ele diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sejam alertas. Dediquem-se à oração. Ele começa dizendo: gente, sejam alertas, acordem. O dia do fim está próximo. Essas características de satisfação pessoal, carnal e idólatra têm que ficar para trás. Acordem. Versículo 8: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força de Deus que provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. O que Pedro está fazendo aqui é propondo uma nova dinâmica de se viver. E eu quero falar de 3 pontos que ele propõe aqui, 3 pontos principais que ele traz aqui nesse texto. Então ele diz: olha, vocês antes de Cristo, vocês viviam nos desejos libertinos carnais, bebedice, promiscuidade, idolatria. Mas agora, acordem-se, o dia está próximo, e para vocês há um novo modelo de viver. E ele começa dizendo, primeiro ponto: amem-se sinceramente uns aos outros. Primeiro ponto: eu preciso dar amor e receber amor. Fala comigo: amar e ser amado. Dar amor e receber amor. O que é amor, meus amigos? O que é dar amor? Amor é uma aliança de entrega. Amor é empenhar fidelidade em nossos relacionamentos. Eu sou fiel, eu empenhei a minha palavra. Eu vou amar o meu próximo, eu vou amar quem está do meu lado, eu vou amar quem está na minha igreja, eu vou amar aqueles que estão ao meu redor. Quando Deus diz que ama, Deus não está falando sobre preferências. Quando Deus diz que Ele é amor, Ele não está falando sobre ter borboletas aqui na barriga e se sentir, nossa, ai como eu amo, não. Quando Deus fala que ama, Ele fala assim: eu sou um Deus de aliança, eu sou um Deus de entrega, eu sou um Deus que honra o que eu falo. Então amor não é um sentimento, mas amor é uma ação, amor é uma aliança. E nós somos chamados a termos uma aliança uns com os outros, a amarmos uns aos outros. Amar é ter uma aliança. Ser alguém que exerce amor é ser alguém que vive de aliança. O amor não é um ídolo. O amor não é eu querer algo para ter benefícios próprios. Mas o amor é um recipiente. Fala comigo: o amor é um recipiente para eu derramar. Cadê meu balde aqui? Está aqui, né? Aqui.
Isso aqui, meus amados, é amor. O que é amor? Quando eu encontro alguém para derramar sobre alguém. Amar não é tomar o que alguém tem. Amar é entregar algo para alguém. A manifestação do amor está em entregar algo para alguém, não em tomar algo de alguém. O amor não é um ídolo que eu uso ele para os meus próprios benefícios, mas amar é eu derramar algo sobre alguma pessoa. Quando eu entendo o que é amor, ninguém mais te deve nada. Ninguém mais te deve nada. Por quê? Porque há 2000 anos atrás Ele morreu para você na cruz do Calvário, e agora nós somos devedores uns dos outros. Mas infelizmente, até na nossa cultura, foi nos ensinado que nos devem alguma coisa. Porque eu nasci nesse estado, nos devem. Porque a cor da minha pele é assim, nos devem. Tudo bem, muitas coisas aconteceram durante a história, mas Cristo morreu na cruz do Calvário. Agora eu e você, sem importar qual é a cor da nossa pele ou de onde a gente veio, nós somos devedores de todos e devemos amar uns aos outros. Então todos façam ser para nós recipientes onde nós derramamos amor. Então quando eu encontro alguém, não é mais para devorar o que a pessoa tem, mas eu encontro alguém para derramar o que eu tenho nessa pessoa. Você entra numa amizade, não é para extrair o que aquela amizade vai te dar de benefícios. Você entra para derramar sobre ela aquilo que você tem. Quem está aí, meus amados? Imagina se nós vivêssemos nossos casamentos nessa dinâmica. Quem está aí? Casados. Se na dinâmica do casamento nós entrássemos lá para derramar. Só que neste mundo, vou falar nos códigos aqui, nos ensinaram que o que nós temos como órgão genital é para que a gente tenha prazer. Então eu vou para a relação para ter prazer. Mas na dinâmica do amor, eu não vou para ter, eu vou para entregar prazer. Eu estou falando aqui do maior avivamento da história para os casais dessa igreja aqui. E quando nós entendemos isso e vamos para a nossa intimidade, nós não vamos para lá para extrair prazer, nós vamos lá para entregar prazer. Mas não é um que vai e o outro não, é os dois. Agora você imagina ambos indo para o mesmo lugar para entregar prazer. Meu amigo, nós viveremos o maior avivamento em nossos casamentos para a glória de Deus. Será que você pode aplaudir ao Senhor aí, casados? Dá glória a Deus aí, irmão. O amor é uma entrega. E como eu sei que eu amo? Como eu sei que o que eu tenho é amor? Olha o que o texto fala. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Em outros textos, o amor cobre uma multidão de pecados. Sabe como eu sei que eu amo? Quando alguém erra comigo. Quando alguém peca contra mim, eu entendo se eu amo ou se tudo que eu quero dele são os benefícios que ele carrega. Quem está aí? Vira para quem está do seu lado e fala assim: quer saber que se eu te amo? Erra comigo. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Presta atenção, o amor se manifesta quando o benefício não chega. O amor se manifesta quando aquilo que eu ia receber não vem. Quando a pessoa ela erra comigo, quando ela falha comigo, a minha reação a ela é a minha demonstração de amor ou de interesse. Qual é a maior demonstração de amor que nós tivemos, meus amados? Jesus morrendo na cruz. E o que ele fez? Ele resolveu os nossos erros. Ele morreu pelos nossos pecados.
Pecamos contra Deus e o que ele fez? Ele tinha todas as chances de não fazer, de não se entregar, de não morrer por nós, mas mesmo assim, por amor, ele fez. Ele demonstra o seu amor através da sua entrega, porque quando eu amo, eu não olho a pessoa pelo seu erro, eu não olho a pessoa pelo seu pecado, mas eu simplesmente amo ela porque ela respira, porque ela existe. Mas pastor, não me deu motivo para amar. Não precisa dar, porque o maior motivo já esteve entre nós há 2000 anos atrás, e filhos maduros simplesmente amam. Filhos maduros encontram um recipiente para quê? Para derramar amor. Ele resolveu os nossos problemas na cruz. Quando não há ganho, você vê se há amor. Quando não há benefícios, é que nós vemos se há amor. Imagine casais que passam por traumas momentâneos. Casais em que um dos cônjuges tem um problema mental, emocional, e agora naquele período de crise, aquele cônjuge enfermo não proporciona mais o que o outro quer. E essa é a maior demonstração de amor que o outro pode entregar: continuar amando. Imagine se um dos cônjuges passa por um acidente, fica numa cadeira de rodas, por exemplo. O outro vai viver uma vida para fazer o quê? Para demonstrar amor. Aí o verdadeiro amor é provado. Quando o único motivo que a pessoa tem para entregar amor é que a outra esteja respirando. Só precisa de uma coisa para amar. Sabe qual que é? Estar vivo. Está vivo? Respira, ame. Fala comigo, está vivo? Respira, ame. Não é uma aliança de benefícios, mas uma aliança para derramar. O que nós temos com os nossos filhos, igreja? É amor. Só pode ser amor, porque não tem benefício nenhum. E os pais sabem disso. Tem pesquisas que falam, sabe quanto custa um filho de classe média, mais ou menos? Até os 18 anos? De 1,2 a 2,4 milhões de reais. Durante todo o seu crescimento. Os pais estão preparados aí ou não? Ei, dá agora comigo aí. Hã? Gente, filho não traz benefício nenhum, cara. É só demanda. Demanda, tem que fazer, tem que acordar, tem que servir. É ou não é, mãe? E depois vem os netos ainda, filho dos filhos ainda. Não é uma relação de benefício, hein? Imagina um filho, come de graça, dorme de graça, tem a roupa lavada de graça, e quando faz 15 anos tem que dar festa ainda para ver. Imagina você ter um hóspede na sua casa que come, bebe de graça, ele fica lá por 15 anos, quando ele vai sair, aos 18, você tem que dar uma festa para ele sair ainda. Filho, não tem benefício. O que tem na relação de um pai com um filho? Amor. Tudo o que precisa para um filho receber amor, ele está vivo. Ainda que não hajam benefícios, qual é o pagamento? Qual o pagamento de um pai? É o filho existir. Porque se o filho existe, ele já está recebendo. Porque ele é um alvo, é um recipiente no qual ele pode derramar amor. Meus amados, e com Deus é a mesma coisa. Qual é o benefício que nós trazemos para Deus? Nenhum benefício. Nós só damos trabalho para Deus, uns mais, outros menos, mas nós só damos trabalhos para Deus. E mesmo assim o que Deus fez? Ele nos amou. Como um pai que ama os seus filhos, Ele nos amou. E é esse amor que nós temos que desenvolver uns com os outros. Não um amor que busca os seus benefícios, mas um amor que busca recipientes para derramarem. Não um amor que busca benefícios, mas um amor que quer derramar. Líderes
Pastores não devem amar suas ovelhas apenas pelos benefícios que elas lhe trazem. Devem amar porque elas existem. E se elas não estão numa escala ou não estão numa escala, elas são dignas de receber o mesmo amor. Se ela está te ajudando no seu ministério ou não está te ajudando, você deve amá-la da mesma forma. Por quê? Porque o amor bíblico não está baseado nos benefícios que a outra pessoa te dá, mas na sua capacidade de poder derramar. Quem está aí? Mas as pessoas, elas não me amam, elas não derramam amor sobre mim, o que eu faço? Entregue amor. Você foi chamado para entregar amor. Nós somos como essa mangueira aqui, ó. Bem preparado hoje, ó. E quem não amar, brincadeira. Nós somos essa mangueira aqui, ó. E aquele ali, quem está do seu lado aí, ó. Nós somos a mangueira que vai preencher com amor. E presta atenção. O que nós precisamos para preencher com amor? O quê? O quê? Estar conectados na torneira. Porque da torneira vem a fonte daquilo que nós derramamos. Eu não sugo o amor que ele tem para eu estar abastecido. Eu entrego o amor que eu recebi na fonte para poder preenchê-lo. Qual é a fonte? A fonte é o Senhor. Quem pegou aqui? Quando nós estamos conectados na fonte, eu não preciso de ninguém para derramar amor sobre mim. Nós vamos amar uns aos outros, sim. Vamos derramar amor uns dos outros. Você pode me amar, vai ser maravilhoso, mas eu não preciso do seu amor para existir, porque eu estou conectado no verdadeiro amor. E se eu estou conectado lá na fonte, lá na mangueira, a água jorra através de mim. Então presta atenção, meus amigos, de maneira prática, o que você faz? Se conecta ao verdadeiro amor, vai para a presença, fecha a porta do seu quarto, entra em oração em línguas, vai para a presença dele, pega a sua palavra, lê, jejua, esteja no amor. E quando você encontrar as pessoas, você não vai querer extrair amor delas, devorar o que elas têm, não, você só vai jorrar aquilo que você já recebeu lá. Sabe o que você faz antes de sair de casa? Vai para a fonte, liga a torneira, vai para o seu quarto, ora, vai para a palavra. Aí quando você vai para a palavra, você vai ver as palavras de amor. Aí quando você sai da sua casa, o que você quer fazer? Não é receber amor de ninguém, mas é entregar amor em quem cruzar a sua frente. Quem está aí? Você não foi feito para sugar ou exigir amor. Você pode sim ensinar as pessoas a amar, falar para ela como ela pode fazer ou não, mas nós fomos chamados para derramar amor uns aos outros. O problema é você ir para todas as suas relações e querer tomar, enxugar. Acorde, vá para Deus, receba o amor, se encha do amor. Aí você vai para as relações entregar amor. Jesus nunca devorou ninguém. Sabe por quê? Porque antes de sair, ele estava no monte com o Pai. Ele recebia amor do Pai. Ele derramava amor em quem cruzava a sua frente. Quem está aí? Ame uns aos outros. Mas não apenas ame, saiba receber amor também. Fala comigo, eu preciso saber receber amor. Porque sim, Deus nos enche através do outro também. Eu também, além de ser um recipiente que entrega, eu sou um recipiente que vai receber esse amor. Ninguém entra no reino de Deus, a Bíblia diz que se não for como uma criança. Jesus fala isso. E se tem alguém que sabe receber amor, é uma criança, é ou não é, gente? Criança, ela recebe amor e não fica constrangida. Já viu criança quando recebe um presente? O que ela faz? Dá aqui e vai brincar.
É assim ou não é? Você não vê a criança, você vai no Natal, ela dá um presente, ela fala assim, não precisava, não, que isso, não. É assim a criança vai, Não, quanto custou? Que eu vou comprar um igual para você depois. Não, esse Hot Wheels foi muito caro, não vou receber, não. O que ela faz, a criança? Daqui, já. Ela não pergunta quanto custa, você tem que retribuir, nada. A mãe tem que falar, fala obrigado pelo menos. Por quê? Porque ela sabe receber amor. A gente não sabe. Não precisa, não quero incomodar. Que é isso? Quem está aí? Sabe por que João ensina tanto sobre amor? Porque ele mesmo fala de si dizendo, eu sou o discípulo amado. Eu sei receber amor. Eu sei que eu sou amado por Deus. Eu sei que o Senhor me ama e nada rouba esse amor de mim. Quem está comigo, diga amém. Presta atenção, meu amigo, saiba receber amor. Fala assim, Deus me ama. Fala aí comigo. Fala, eu sou amado do meu Pai. Fala, eu sou o preferido do meu papaizinho lá do céu. Pode falar aí. Por quê? Saiba receber amor, saiba receber o amor de Deus, saiba receber o amor do seu próximo. A sociedade que estamos é muito meritocrata. Eu não mereço, mas por que fez isso por mim? Mas a dinâmica do Evangelho não é o mérito, a dinâmica do Evangelho é a graça de Deus. Eu recebo não porque eu mereço, eu simplesmente recebo. Deixe as pessoas derramarem amor sobre você. Quem está aí? Versículo 9 de 1 Pedro capítulo 4. Quem está vivo diga amém. Agora a gente vai entrar em algo muito importante. Primeiro, dar e receber amor. Segundo, versículo 9 diz, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Na dinâmica agora do Evangelho, eu preciso ser hospitaleiro e também saber ser recebido. Traduzindo, em miúdos, eu preciso abrir a porta da minha casa e eu preciso ir na casa dos outros. Está na Bíblia isso, pastor? Está na Bíblia isso. Nós iremos crescer, iremos avançar, seremos uma igreja viva e fiel, bíblica e saudável, quando nós formos mais na casa uns dos outros. Fala para o que está do seu lado aí, eu preciso ir na sua casa e você precisa ir na minha casa. De forma prática, receber pessoas em casa e ir na casa das pessoas. Cara, hoje em dia, presta atenção, se você aperta a campainha de alguém e não mandou mensagem que foi, parece que você cometeu um crime. É assim, não é? Toca a campainha, a pessoa, meu Deus, eu vou ser roubado, eu vou ser assaltado. Nossa, onde que vai? Abre a janela por aqui, deixa eu ver quem que é primeiro. Gente, quando eu era criança, velho, eu chegava da escola, a mãe nem sabia onde eu estava. Ia na casa do amigo que tinha um Nintendo. Quem tinha um Nintendo, esquece. Pergunta se eu perguntava se podia abrir a geladeira. Dá um Danone aí, mano, quer um Danone? Lembra dos Danone? Dá um Yakult aí pra mim. Ué, tá nem aí, hein, Vi? Bisnaguinha, o que é isso aí, bisnaguinha? Os pãozinhos dos bisnaguinhos, meu Deus do céu. As bisnaguinhas, um saco de bisnaguinha. Era pro mês, aí os pés sujos lá e acabava numa semana. Mas nos dias de hoje isso está acabando, meus amigos. Nos dias de hoje parece que é crime você ir na casa de alguém. E aí uma reflexão, estava conversando com o Estevão esses dias, né? Ele conversou com um líder e tal, ele conheceu. E a pessoa falou assim, não, porque é muito perigoso receber e tal. E eu escutei pregações sobre isso, estudando sobre isso essa semana. Eu estava vendo alguém de São Paulo falar, porque para nós aqui em Jaú pode ser mais comum, mas imagina para quem está em São Paulo, abrir a casa, receber as pessoas. E o perigo, como é que vai ser? Será que nos dias as coisas vão mudando, né? O perigo vai aumentando e a gente pode não viver mais isso? Mas presta atenção, o apóstolo Paulo falando aos Romanos 12:13, ele diz, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Paulo ensina aos romanos, gente, recebam as pessoas em suas casas. Porém, nos dias de Paulo, a igreja ela era perseguida, ele foi um perseguidor da igreja. O perigo que havia de receber as pessoas em casa não era de roubo, era de morte. Quem está aí?
Era perigo, porque o cristianismo era mal visto. O cristianismo ele era perseguido. Mas mesmo assim Paulo fala, recebam as pessoas na sua casa. Por quê? Receber as pessoas em casa é uma dinâmica do reino de Deus. Receber as pessoas em casa não é do brasileiro, não é do jauense, mas é de quem vive a palavra de Deus. Pratiquem a hospitalidade. Ou seja, não é uma cultura da igreja Alvos, é uma cultura do reino de Deus. Quem está aí, meus amados? Sabe por que não recebemos as pessoas em casa? Tem um motivo. Porque nós somos egoístas. Para de ser egoísta. E eu, como egoísta, também estou ouvindo essa exortação para mim mesmo. Para de ser egoísta e abre a porta da sua casa para receber pessoas. Mas pastor, minha casa é humilde. E daí? Você quer esconder quem você é de quem? É a pessoa que quer mostrar um carro legal, mas a casa não é muito boa, então não leva ninguém. É igualzinho quem usa roupa falsificada. Quer mostrar que anda na marca, mas na conta bancária está quebrado. Vigia, varão. Quem está aí? Para sermos práticos aqui, presta atenção. Aprenda a receber. Ame mais as pessoas do que as coisas. Quando Jesus expulsa um demônio lá em Gadara, a gente conhece ele como o endemoniado gadareno. Quem lembra dele? Era um homem que causava na cidade, causava muitas dores, andava nu pela cidade, coisas assim. Talvez seja um eufemismo para práticas sexuais com pessoas nas ruas, etc. Ele se encontra com Jesus. Jesus faz o quê? Expulsa os demônios dele, uma legião de demônios. E coloca onde os demônios? Na torcida do Palmeiras. Né, Miguel? Jesus que fez, cara, vou fazer o quê? É brincadeira. Ele manda os demônios para os porcos, tá bom? Manda os demônios para um monte de porco. E os porcos acontece o quê? Eles caem no vale e morrem todos os porcos. E aí a galera chega e vê aquela cena. E o que há naquela cena? Jesus, aquele homem que era endemoniado liberto, e os porcos que morreram. E o que aquelas pessoas falam diante daquela cena? Jesus vai embora, porque aqui os porcos são mais importantes do que a gente. As coisas, os bens são mais importantes do que as pessoas. Eles expulsam Jesus de lá. Pergunta: o que é mais importante para você? Seu sofá limpinho ou as pessoas na sua casa? Seu tapete maravilhoso, persa, de não sei o que lá? Ou uma família que está na sua casa crescendo pela pregação do Evangelho? Quem está aí? Falamos semana passada aqui. Se o seu sofá, o seu tapete te impede de receber pessoas na sua casa, não foi Deus que te deu. Foi Satanás que deu esse tapete para fechar as portas da sua casa. Então eu profetizo um sofá bem baratinho para você em nome de Jesus. Eu profetizo que chegará um tapete da Shopee na sua casa. E você vai poder receber todo mundo para a glória de Deus. Quem está comigo, diga amém. Mas eu tenho umas taças de não sei o que lá. Guarda essas taças, meu querido. Pega os copos de plástico lá e põe o copo de plástico para receber gente em casa. Abre a porta da sua casa para receber as pessoas. Hoje as coisas são mais importantes que a gente. Mas a minha louça, eu ganhei no meu casamento, como que eu vou pôr essa louça aqui? Compra um prato de plástico, mas recebe as pessoas. E não é chamar para o café, é chamar para ir na sua casa. É abrir a sua casa. Estou declarando um problema que nós vamos ter como igreja aqui. Vai ter muita casa para pouco GC. Vou falar de novo, vai ter muita casa para pouco GC. Por quê? Porque nós entendemos que o verdadeiro relacionamento bíblico, ele se constrói na intimidade, ele se constrói nas casas, no templo e nas casas eles cresciam em comunhão. Quem está aí? De maneira prática aqui, anota aí esse espaço para você saber receber as pessoas em casa. Primeiro, faça uma agenda semanal. Faça uma agenda para você receber alguém na sua casa, cara. Toda semana, coloque um dia
E nesse dia você vai receber alguém. Porque o a dia de todo mundo hoje é corrido, sim ou não? Quem tem o dia corrido aí, levanta a mão, vamos ver. Todo mundo é dia corrido. Se você não colocar isso na agenda, nunca vai acontecer. Amém? Por que nós fazemos GC aqui? Porque nós vivemos distante da realidade bíblica. Então nós temos que incentivar as pessoas a estarem nas casas. Na igreja primitiva, não tinha uma programação de GC. Eles simplesmente se reuniam, por quê? Porque era ali que o Senhor ordenava um bênção e a vida para sempre. Ali eles cresciam mutuamente, ali se exortavam, eles iam uns com os outros. Quem está comigo, diga amém. Então presta atenção, coloque um dia na sua agenda, reserve 2 horas que seja para receber alguém em casa. 2 horas, pastor, você não sabe, quando vai a gente em casa, fica lá 5, 6 horas. Calma que a gente vai chegar lá. Mas primeiro ponto, seja intencional, marque um dia na sua agenda. Quem está comigo, diga amém. Segundo ponto, não complica. Não, porque eu recebi alguém, aí tem que dar aquela faxina, aí tem que fazer aquilo lá, aí tem que lavar o suplá da mesa, aí tem que passar o negócio na mesa, aí tem que ser uma taça de 98, e aí tem que ser... Não! No modo normal mesmo, do jeito que é, no dia a dia. Sabe o jeito que você recebe seu marido em casa? Vai receber uma visita. Claro, você vai se trocar, bem vestido, né? Mas põe uma camisa da Dilma e ir lá receber também, né? Vai espantar as visitas de casa. Mas presta atenção, simplifique. Por quê? Porque às vezes vai estar sujinho mesmo. Às vezes tem uma loucinha na pia mesmo e tá tudo bem. A pessoa vai lá, ela vai te ajudar a lavar aquela louça na pia. Quem está comigo, diga amém. Simplifica, porque a gente quer isso, a gente quer receber, né? Quer pôr a mesa, quer pôr o tapete, quer isso, quer aquilo, mas não, joga um cheirinho lá e tá bom já. Põe as cadeiras, senta, conversa e depois vai embora. Quem está comigo, diga amém. Não complique. Terceiro, quero ver um avivamento. Peça para as pessoas trazerem comida. Olha lá, glória. Fala, irmão, eu vou no mercado e meia sacolinha é 50. Então traz alguma coisa para comer. De preferência picanha. Sabe por quê? Eu não quero receber, pastor, que eu não tenho dinheiro para ficar comendo banco. Não, põe para trazer, traz amendoim aí para tomar com Coca-Cola aqui. Coca Zero, traz um café aqui, acabou. Quem está aí? Pede para as pessoas, cara. Serve em casa, beleza, passa a padaria, pega uns pão, as mortadela e vem. Quem está aí? Pede para as pessoas trazer comida, não tem problema nenhum. Ai, mas aí eu vou parecer que eu sou pobre, que eu estou pedindo comida. Não. É assim que funciona, cara. Vai vir em casa, traz uma coca aí para nós, pô. Você vê quem não tem nenhum pudor de pedir coca, sabe o que é? Pedreiro. Passa um serve e vende, ó a coca, hein, velho? Eu vivi isso aqui, tô devendo 1000 coca para todo mundo. Material de construção é uma coisa, eu vou aqui, pastor, olha a coca. E você também faz a mesma coisa. Vai vir cá, beleza, traz uma coca lá para nós. Traz um pão, traz uma bisnaguinha para nós. Traz uma fileira de Yakult para as crianças aqui. Quem está aí, gente? Quarto, peça para as pessoas ajudarem na organização. Não tem problema nenhum. Aí agora fica lá, não precisa ajudar não, deixa sujo aí mesmo, né? Aí você não quer receber gente, por quê? Porque dá trabalho limpar depois. O que você vai fazer? Tá acabando aí, vamos ajudar a limpar aí, gente, bora lá. Cada um pega a louça ali, outro pega o pano para sair. E arrumou a casa, foi embora, tá mais limpa do que depois que eles foram, depois que antes de chegar. Gente, presta atenção, a gente cria umas barreiras que não existem, cara. Você vai pedir a pessoa ajudar, não vai cair o braço da pessoa. Mas eu tenho um ajudante do outro dia, vai vir me arrumar. Aí tá tudo bem, mas e se não tem? Ajuda aí, mano, vamos lá. Quem tá aí? Seja prático, peça. Tá acabando? Um tá começando a ir embora, o outro, vamos lá, pessoal, vamos ajudar aqui, vamos limpar a louça aqui e deixar tudo prontinho. Quem tá comigo, diga amém. Quinto ponto, tire as coisas frágeis do meio do caminho. Amém, não? Principalmente criança e tal, que vai lá, etc. Tem um quarto lá que você não quer que entre, fecha o quarto, passa a chave, não tem problema nenhum. Tranca o quarto lá que não quer que a pessoa entre.
Para terminar essa parte, seja aberto em relação ao horário. Como assim, pastor? 10 horas já, vamos aí, pessoal. Tá na hora, amanhã eu acordo cedo, hein? Vamos lá. Presta atenção, não tem problema nenhum, cara. Eu não falo porque tenho vergonha de falar. Porque tem uns caras que se você não falar, vai dar 3 horas da manhã, vai estar trocando ideia com você na sua casa ainda. Não tem a mínima noção de nada na vida. Você tem, olha lá, os irmãos lá apontando os irmãos ali, Cara, sabe o que você fala? Acordo cedo amanhã, né? Ele vai saber o sinal, tá na hora, hein? Fala sorrindo, Fala sorrindo que tá tudo bem. Dá um sorriso e fala, tá na hora de ir embora já, né? Você não acha não? Mas tá tudo bem, gente. A gente fica assim, Aí você não chama ninguém para na sua casa, por quê? Porque você acorda cedo, você tá cansado. E você tá lá, não fala que você tem que dormir. Só fala que tem que dormir. Deu meia hora, deu 1 hora, tá bom, vamos embora. Quem tá comigo, diga amém. Seja hospitaleiro, mas também saiba ser recebido. Vai na casa dos outros também. Que tem pessoa que, não, é só na minha casa. É assim, não é? Vá na casa das pessoas também. Mas presta atenção. Saiba ser recebido. Como? Nunca vai de mão abanando. Sempre leva alguma coisa. Abençoa aquela pessoa. Nunca vai sem nada. A partir de agora, você vai na casa de alguém sempre com alguma coisa. Seja uma oração, seja um Danone, seja uma água, seja uma coca, seja uma palavra de bênção para aquela família que está comigo, diga amém. Quebrou alguma coisa? Arruma. Não finge que não aconteceu. Quebrou aqui. A gente foi na casa da Thalita, lá do David, lá nas primeiras células, a minha filha fez não sei o que no sofá, o que ela fez? Cagou no sofá? Minha filha, cara. Um sofá de milhões da Thalita e do David lá, sofá todo bonito, maravilhoso, trabalhado no suede. Aí vai a filha do pastor e fala o quê? Deixa uma marca da promessa. O que você faz, cara? Quebrou, arruma. Entendeu? Rabiscou a parede lá. Vamos fazer uma vaquinha aqui. Vamos pintar a parede do irmão. Quem está comigo, diga amém. Quebrou, arruma. Tirou do lugar, volta. Sujou a parede, vamos fazer uma reunião aqui. Vamos ajudar aqui. Quem está comigo, diga amém. Ajuda no final. Não vai embora, larga bagunçado. Amarra os seus filhos. Não, cuida dos seus filhos quando ele está na casa do amigo lá. Para não quebrar tudo também. Filho, vem cá, não é largar, Deus dará também. Cuida. Quem está comigo, diga amém. Discipule o anfitrião. Ensine ele. Não é cobrar, é ensinar. Você sai de lá, irmão, vi que você tratou sua esposa assim, acho que não é legal. No particular, no secreto. Irmão, vi lá isso, aquilo, outro. Discipule. Precisamos sair da reunião virtual do prédio e estar na casa uns dos outros. É assim que essa igreja vai crescer de forma saudável. E para terminar, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Sirva e saiba ser servido. Ele fala de você administrar fielmente a graça de Deus de múltiplas formas. Ou seja, você recebeu algo de Deus, mas o que você recebeu de Deus não é para você, é para você entregar. Os dons de Deus, no inglês, eles são chamados de gift. O que é gift? Quem fala inglês aí, o que é gift? Presente. Ou seja, você recebeu um presente de Deus. Mas presta atenção. Imagina, chegou lá um presente de Deus, a Shopee na sua casa lá, chegou o presente. Aí você pega o presente e vai abrir. Chegou! Aí está escrito assim, para fulano de tal. Ou seja, o presente que Deus te deu não é para você abrir e desfrutar, mas é para você entregar. Deus te deu os dons e talentos não para você, mas para você servir. Deus te deu dons espirituais não é para você ser o espiritual e o bam 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 da igreja. Não. É para você servir aos outros.
Sirvam-se mutuamente uns aos outros. Nós somos chamados para servir, somos chamados para entregar o que Deus nos deu. Presta atenção. Mateus capítulo 4, Jesus é tentado no deserto. E aí você fala, Jesus foi tentado. O que Satanás foi fazer? Foi querer mostrar uma mulher pelada para ele, foi querer, fazer ele roubar alguém, foi querer fazer ele mentir para alguém. Mas não foi isso que o Satanás fez para ele. Sabe o que o diabo falou para Jesus? Transforme essa pedra em pão para satisfazer a sua fome. Ou seja, usa o dom de Deus para satisfazer o seu eu. Essa foi a tentação de Jesus. Usar o poder de Deus para Ele mesmo. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem. Vai haver um dia em que eu vou operar um milagre em cima dos pães, mas vai ser para multiplicar e para entregar a todos aqueles que o Senhor colocou no meu caminho. A tentação é usar o que nós temos para nós mesmos apenas. De maneira prática, eu preciso servir através dos meus recursos, do dinheiro que Deus me deu. Não somente a comunidade local, mas entender pessoas que precisam dos meus recursos também. Deus te abençoou, Deus tem te prosperado. Você tem o dom de multiplicar patrimônio, não é só para você, mas é para que você possa compartilhar. Suas habilidades naturais é para você compartilhar. Seu conhecimento é para você compartilhar uns com os outros. Seus dons espirituais são para serem compartilhados. O que mais? A sua presença. Presta atenção. Saiba servir aos outros com a sua presença. Tem situações que você pode pensar, mas eu não vou fazer nada eu não posso fazer nada. Só estar presente já fará toda a diferença. Essa semana faleceu a mãe do Gá, né, Gá? E assim que eu soube, eu liguei para ele. A hora que eu liguei para ele, falei, beleza. Ele falou assim, o Lemão está aqui comigo. Tinha acabado de acontecer, né? O que o Lemão podia fazer lá? Não tinha muito o que fazer. São trâmites né? Mas um amigo estava lá. Não porque ele podia fazer alguma coisa, mas porque a presença é importante. Você está aí? A sua presença, ela é importante. Mesmo que você não possa fazer nada em situações, só estar presente já fará toda a diferença. Sirva as pessoas com a sua presença. Ser membro é isso. O que é ser membro? O que é ser um membro da sua mão? É fazer alguma coisa. Eu pego uma pinça, com o braço, faço alguma coisa, dou um soco no outro. Ser membro é fazer algo. Presta atenção. Não fale que você é membro dessa igreja se você não faz nada. Porque ser membro é fazer algo. É abençoar alguém com alguma coisa. É me doar para alguém em algum momento. É servir uns aos outros em amor. Isso é ser membro. Mais para frente teremos uma definição de membro da Igreja Alvos. Se você abre a geladeira de alguém, ou se alguém abre a sua geladeira, você é membro dessa igreja. Quem está aí? Vá para entregar. Vá para servir. Servir, e para finalizar, saiba ser servido. Não saber ser servido parece que é humildade, mas na verdade é orgulho. Porque parece que quando nós recebemos algo de alguém, nós ficamos devedores de alguém. É ou não é? Quando você recebe alguma coisa de alguém, você fala o quê? O que você fala? O que você fala? Obrigado. Ou seja, eu recebi algo, agora eu estou obrigado a entregar algo. Então tem pessoas que não querem ser servidos para não ficar obrigado com ninguém.
Tem pessoas que não querem receber serviço de ninguém para não ter que fazer nada por alguém. Sabe qual que é a principal frase do nosso orgulho? Eu não quero incomodar. Está sofrendo, está passando um mau perrengue e fala, eu não quero incomodar. Quebra esse orgulho e saiba ser servido. Peça ajuda. Saiba ser servido. Saiba receber o amor das pessoas. Está sofrendo, mas não fala nada. Sai desse orgulho e incomoda as pessoas. Liga na madrugada, liga no meio do dia, mas liga. Eu não quero incomodar, sabe? Incomode. Por quê? Porque vai ter um dia que você vai ser incomodado também. Isso é servir uns aos outros. Quem está aí? Eu termino com João capítulo 13, verso 4. Que é quando o texto fala que Jesus tira sua camisa e sem camisa ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E é uma situação para os discípulos ali constrangedora. Afinal, o meu mestre está aqui, vulnerável, lavando os meus pés, e sempre tem alguém que não fica quieto. E nesse caso foi quem? Quem foi? Pedro. O que Pedro faz? Fala assim, não, Jesus, o Senhor vai lavar o meu pé? Não, pelo amor de Deus. No que Jesus responde para ele no versículo 8: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Sabe o que é isso? Se você não souber ser servido, você não tem parte comigo. Você vai lavar os pés de muitas pessoas, mas saiba ter os seus pés lavados também. Saiba servir e saiba ser servido. Não cobre serviço de ninguém. Derrame serviço sobre os outros. E quando ele vier sobre você, seja servido também. Amém? Se coloque de pé. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Uns aos outros. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Amarmos uns aos outros, sermos hospitaleiros, sabermos ser recebidos, servir, saber ser servido. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Essa é a dinâmica que nós estamos construindo aqui. Vamos ter que sair da zona de conforto, do que este mundo tem pregado como ideal, onde cada vez o acesso fica mais difícil, nos condomínios, nos prédios, enfim. Ser igreja é estar na vida uns dos outros. Eu quero orar para a gente encerrar, para que nós possamos ter uma aliança verdadeira uns com os outros. Seremos uma igreja que reflete o caráter de Deus. E o nosso Deus é um Deus de aliança. E para manifestar o seu amor, nós temos que estar aliançados uns com os outros. Porque o reino de Deus é um reino de amigos. Não é um reino de quem serve junto numa escala e vai para cada um com a sua casa. Não é um reino de pessoas que se encontram aos finais de semana, aos domingos. Que vida eu consigo desenvolver com as pessoas? Só vendo ela de domingo, 2 horas de longe, sem poder conversar, sem nada. Eu sei que em alguns momentos está acontecendo, isso é o começo, mas presta atenção. Nós temos que cada um de nós, e eu me incluo no cada um de nós, nos esforçarmos para irmos além.
nos esforçarmos para sair do nosso orgulho, do nosso individualismo, da frieza deste mundo, para vivermos a essência do Evangelho. Nós não somos amigos somente pelo propósito. Nós não somos amigos de escala. Nosso vínculo não é pelo nome da igreja que nós congregamos. Nosso vínculo é por aquele que morreu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Nós precisamos aprender a amar uns aos outros, servir uns aos outros, abrir as nossas casas para servir as pessoas. Senhor, em nome de Jesus, faça isso com essa igreja, Pai. Faça isso comigo, faça isso conosco. Meu Pai, eu te peço que todo individualismo seja quebrado. Meu Pai, em nome de Jesus, que cada filho, cada filha do Senhor aqui possa abrir a sua mente, meu Pai, para viver em comunhão, meu Pai. Eu oro aqui, meu Pai, pelos solteiros, que eles desenvolvam um relacionamento de amizade verdadeira e genuína uns com os outros, meu Pai, de maneira saudável, meu Pai, de maneira que um edifica a vida do outro. Meu Pai, eu oro para os casais aqui, meu Pai, que eles não se isolem, meu Pai, no tempo de namoro, noivado, recém-casados, que eles não se fechem em sua intimidade e amizade e fiquem somente um com o outro, não, mas que eles possam entender que o crescimento de um servo, de uma serva de Deus, de um filho, de uma filha de Deus, está em investir em seus relacionamentos, meu Pai, que em nome de Jesus, cada casal casado, com filho ou sem, idosos, meu Pai, adultos desta igreja, que nós possamos, meu Pai, ser hospitaleiros, meu Pai, servir as pessoas com aquilo que o Senhor nos deu, de maneira humilde, genuína e sincera, abrindo as nossas casas para amarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros e vivermos o Evangelho em sua essência. Meu Pai, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor nos deu não seja mais importante do que as pessoas, e que, meu Pai, cada uma das coisas que o Senhor me deu possa ser apresentado diante de Ti, declarando: trago em mim as marcas do Evangelho, trago em mim as marcas de servir, as marcas de compartilhar, as marcas de ser usado isso para a glória de Deus. Abra os nossos olhos, desperta esta igreja, nos tira, meu Pai, da inimizade, da frieza e do distanciamento, e que no lugar disso nós possamos amar uns aos outros, servir uns aos outros, sermos hospitaleiros uns para com os outros, meu Pai. Assim nós consagramos a Ti tudo que o Senhor nos entregou e declaramos: a nossa casa é Tua, nosso carro é Teu, nossos dons são Teus, nossos talentos são Teus, nossos recursos são Teus. Usa-os para a Tua glória. Nos tira do império do eu e do egoísmo e nos leva para vivermos, meu Pai, no reino do Seu Filho amado Jesus. É assim que nós como igreja oramos e damos ao Senhor toda a glória para todo sempre. E aquele que crê, diga: aplauda ao Senhor e dê a Ele toda a glória. Pode acender para mim. Aleluia.